Oi pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Voz Crítica Livre. Como eu sempre falo, aqui é um espaço que a gente tem uma voz, né, critica, a gente fala das situações, fala das polêmicas, fala de tudo que acontece no nosso Brasil, sem filtro, sem censura. Então, se você não é inscrito, já inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, que aqui todos os dias a gente traz umas polêmicas, né? A gente traz umas coisas para poder debater e falar, né? É uma voz que todo mundo realmente precisa ter esse espaço aqui. O assunto de hoje, né, como eu falei, é um assunto muito polêmico que está a circular aí nas redes sociais, está aí a trazer muitas dúvidas, então eu vou atualizar vocês com tudo isso e eu vou deixar aqui, né, uma possível opinião minha, né, pessoal. Então vamos lá, qual que é o assunto de hoje? O assunto de hoje é sobre exatamente o processo, né, da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e a sua turma lá, né, de 8 de janeiro. Então, como todos sabem, chegou, né, a condenação, ele foi condenado no dia 11 de setembro, né, a 27 anos e 3 meses e além da multa, no caso. Então, todos já sabem disso. E depois dessa condenação, né, era para ele ir preso, ir numa cadeia, mas não foi porque realmente estava aí com complicações de saúde, problemas, tal, não sei o quê. E mais uma vez, o povo já estava aí ansioso, preocupado, nossa, será que ele vai preso mesmo, vai na cadeia ou vai ficar em casa e tal, tudo isso. E logo após isso, aí teve uma outra notícia, né, que foi um pouco ruim e foi boa ao mesmo tempo. Então, vou explicar aqui por que foi ruim primeiro. Foi ruim porque no dia 14 de setembro, né, ele se dirigiu a um hospital, né, todo escoltado, para quem assistiu os vídeos, né, viu, sabe como aconteceu, e ele foi lá com o intuito, né, com o objetivo de fazer exames médicos para ver exatamente o estado de sua saúde. E aí fez o exame, inclusive o médico dele ele deu aí entrevistas, né, falou um pouco como é que estava a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, comentou de tudo, e aí foi uma coisa muito normal, foi um processo muito normal, e aí ele voltou para sua casa, né, onde está cumprindo lá, né, prisão domiciliar. Depois disso, né, no dia 17, né, de setembro, aí foi divulgado o resultado, né, do exame que ele fez lá no hospital no dia 14. Nesse resultado, mostrou, comprovou que realmente ele está com câncer de pele. Então, isso é ruim, né? Ninguém desejaria estar doente, né, por motivo algum. Mas é bom do outro lado, porque ele não vai, né, numa prisão. Ele vai poder ficar em casa fazendo os tratamentos devidos e o processo ainda vai andando, né? O processo, a recorrência dos advogados, tudo isso. Então, como eu falei, é bom porque ele, com essa doença ele não vai poder ir preso numa prisão, vai poder continuar em casa dele a domicílio, claro, com escolta. E é ruim porque querendo como não, é uma doença, né? A gente não sabe se pode agravar, pode piorar, tal, tal, é uma doença, por isso que eu falei. Então é nessa vertente que eu falei, né? E aí, enquanto isso acontece, tem mais uma outra notícia, né? Que o povo tanto espera ou esperava, que deu mais um passinho para frente, né? Qual é essa notícia? Como todos sabem, né? Que a direita estava aí pedindo amnistia, né? Para o presidente Bolsonaro e a turma lá, anistia, e essa anistia estava aí, no vucu-vucu, tal, tudo isso, essa correria, e agora, né, vou falar palavras simples aqui, para que todo mundo consiga entender. O processo foi acelerado, né, no caso, pulou fases, pulou etapas, tipo, o processo que deveria passar por estágio tal, estágio tal, estágio tal, até chegar ao último estágio, aí ele pulou fase, que pôde, é uma coisa normal também, foi diretamente no último estágio, né? Acelerou, no caso, avançou. E aí já estamos aí vendo uma luz muito verde, né? Para os da direita já estão vendo uma luz muito verde, estão ficando um pouquinho esperançosos, né? Através dessa situação. Então, a minha análise aqui, né? Que eu faço, né? E a minha crítica analisando, né? Eu chego a uma crítica, né? A voz crítica, né? Que eu tenho hoje o processo, né, do julgamento, ele começou totalmente errado, erradíssimo.
porque nós fomos aí ver, né? Teve alguém que ocupou várias funções. Foi relator, foi juiz, foi acusador, foi Ministério Público, foi tudo. Então, isso aí já começa errado. E antes, né, de chegar ao Tribunal Supremo, o ex-presidente ele deveria ser julgado, né, na sua região, porque ele agora é um civil, um cidadão normal, né, ele não é presidente mais, mas infelizmente foi diretamente no Supremo, né. O exemplo que aconteceu com o atual presidente Lula, na época que ele foi julgado, ele passou por instituições cabíveis, tendo a chance de recorrer até chegar ao Tribunal Supremo, né? E lá onde ele foi absolvido, né? Não cabe a mim dizer se ele foi descondenado ou não, então simplesmente estou a explicar aqui os passos, os processos. Então, essa é uma parte um pouco crítica, né, que eu tenho. Mas tudo bem, voltando ao assunto, caso realmente seja concedida anistia, o que pode acontecer? Pode ser que tenha uma reviravolta aí, né? A chave pode ser que vire. Como? Pode ser que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja absorvido, né? Pode ser que seja reduzida a pena, pode ser que seja constituída de novo uma outra turma, né, no Tribunal Supremo para que julgue de novo. Então tem várias hipóteses aí que pode acontecer, né? Mas sendo hipóteses positivas, hipóteses boas. Então, sem mais delongas, né, esse é o conteúdo de hoje. Essa é a atualização, né, que nós temos, né, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é uma das polêmicas que está a assolar o país inteiro. Então, assim, essa é a voz crítica. Você também é convidado para comentar, para compartilhar, publicar tudo que se passa, né, no nosso Brasil. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E mais uma vez, se você chegou agora, acabou de entrar, se inscreva no canal, ative as notificações, porque aqui nós traremos toda a verdade, todas as polêmicas no Brasil que acontecem, comentadas sem filtro, né, sem censura, com fontes confiáveis. Então, muito obrigado. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau.